Seja bem-vindo ao canal Pastor Carlos Fernandes. Se você é novo por aqui, inscreva-se, curta, comente e compartilhe. Assim você nos ajuda a levar a palavra de Deus para mais pessoas. Agora vamos meditar na palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe. Salmo 107. Ontem eu terminei essa reflexão, aí eu olhei da janela do escritório ali, um arco-íris, a coisa mais linda, irmãos. Até postei ontem lá eu falei, gente, que hoje nós vamos estudar sobre a graça de Deus, uma graça no meio da adversidade. Vamos ler o Salmo 107. Abra sua Bíblia, permaneça com ela aberta para meditarmos nela hoje. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Digam-no os remidos do Senhor, os que Ele resgatou da mão do inimigo e congregou dentre as terras do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul. Andaram errantes pelo deserto, por lugares áridos, sem achar cidade em que pudesse morar. Famintos e sedentos, desfalecia neles a alma. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Conduziu-os pelo caminho direito, para que fossem à cidade em que pudessem morar. Que eles deem graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois saciou a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta. Alguns se assentaram nas trevas e nas sombras da morte, presos em aflição e em correntes de ferro, por terem se rebelado contra a palavra de Deus e desprezado o conselho do Altíssimo, de modo que lhe abateu o coração com trabalhos, esses caíram e não houve quem os socorresse. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações. Tirou das trevas e das sombras da morte e quebrou as correntes que os prendiam. Que eles deem graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois derrubou as portas de bronze e despedaçou as trancas de ferro. Os insensatos, por causa do seu caminho de transgressão e por causa das suas iniquidades, serão afligidos. Abominaram todo tipo de comida e chegaram às portas da morte. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Enviou-lhes a sua palavra, e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. Que eles deem graças ao Senhor por sua bondade, por suas maravilhas, para com os filhos dos homens. Que ofereçam sacrifícios de ações de graças e proclamem com júbilo as suas obras. Os que tomando navios descem aos mares, os que fazem comércio na imensidade das águas, esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas nas profundezas do abismo. Pois Deus falou e fez levantar o vento tempestuoso que elevou as ondas do mar. Subiram até os céus, desceram até os abismos, no meio das suas angústias, desfalecia-lhes a alma. Andaram e cambalearam como bêbados, e de nada adiantou a sua habilidade. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Fez cessar a tormenta, e as ondas se acalmaram. Então se alegraram com a calmaria, e assim os levou ao porto desejado. Que eles deem graça ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Que o exaltem na assembléia do povo e o glorifiquem no conselho dos anciãos. Deus transformou rios em desertos e mananciais em terra seca. Fez da terra frutífera um deserto salgado, por causa da maldade dos seus habitantes. Transformou o deserto em lençóis de água e a terra seca em mananciais.
Estabeleceu aí os famintos, os quais construíram uma cidade em que pudessem morar. Semearam campos e plantaram vinhas, e tiveram fartas colheitas. Ele os abençoou, e eles se multiplicaram muito, e o gado deles não diminuiu. Mas outra vez foram seduzidos e humilhados pela opressão, pela adversidade e pelo sofrimento. Deus mostra desprezo pelos príncipes e os faz andar errantes, onde não há caminho, mas levanta da opressão o necessitado e faz aumentar a sua família como um rebanho. Os retos veem isso e se alegram, mas todos os ímpios têm de fechar a boca. Quem é sábio, atente para essas coisas e considere as misericórdias do Senhor. Amém? Pai querido, Pai celeste, como é bom podermos ler a Tua palavra, termos a liberdade, ó Deus, de nesta hora anunciar este texto tão poderoso, tão sagrado, escrito há mais de 1000 anos atrás, há mais de 3000 anos atrás, e podermos agora, ó Deus, meditar nesse texto, ó Pai, que foi guardado, preservado e chegou até nós. E podemos agora, ó Deus, experimentar a Tua santa presença por meio do Teu Espírito Santo, que venha iluminar nossas mentes, nossos corações, que venha, ó Deus, nos levar a compreender mais da Tua vontade, mais do Teu querer. Que, ó Deus, nossos corações não sejam, ó Deus, insensíveis à Tua palavra. Que as nossas mentes não estejam cauterizadas, ó Deus, para compreender o que Tu queres para nós. Mas que hoje, ó Deus, nossos corações verdadeiramente estejam desejosos de aprender para viver a Tua palavra. Esta é a minha humilde oração no precioso nome de Cristo Jesus. Amém e amém. O Salmo 107, como nós lemos, é um salmo que reconhece a misericórdia de Deus. E olha que interessante, esse salmo fala de 4 tipos de adversidades, 4 tipos de pessoas que passaram por dificuldades. Primeiro, pessoas que estavam perdidas no meio do deserto. Nós vemos isso, essa descrição do verso 4 a 9, que eles estavam perdidos, distantes, atravessando lutas e dificuldades. Depois, dos prisioneiros na escuridão, como se não conseguissem enxergar uma solução para as suas vidas. Quantas vezes nós estamos assim, né, irmãos? Nós não conseguimos enxergar uma solução. Os textos do verso 10 a 16 falam das pessoas que estavam prisioneiras na escuridão. Fala também daqueles que estavam doentes e enfermos, dos versos 17 a 22. Nos fala isso, daqueles que estavam enfermos. E ainda nos fala também daqueles que foram presos em tempestades em alto mar, dos versos 23 a 32. Vemos vários tipos de sofrimento, vemos vários tipos de angústias que as pessoas nos relatam aqui nesse texto. Mas é interessante que nos mostra uma solução. Esse versículo se repete ao longo deste salmo, na mesma expressão. Veja no verso 13. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Este verso, ele vai se repetindo em cada momento, em cada adversidade, em cada circunstância. Querido irmão e querida irmã, nessa noite o nosso desafio é entender a importância da oração. Se nós realmente confiamos na graça de Deus, se nós realmente já compreendemos que nesta vida não há nada que possa eliminar momentos difíceis e adversidades da vida, o Salmo está nos dizendo o seguinte, que nós vamos passar por algum tipo de dificuldade na vida. Então, se nós queremos amadurecer espiritualmente, nós precisamos entender isso. É muito fácil querer enganar as pessoas com essa
linguagem, com essa expressão de confissão positiva. É muito fácil, né, ir para uma televisão e falar: ó, esse ano de 2025, ninguém vai ficar doente na sua casa, ninguém vai ficar desempregado, ninguém vai bater o carro, né? Isso é fácil, né? Ontem, quantas geladeiras não foram queimadas por conta da queda da energia? Quantas pessoas não bateram o carro ontem por conta de tudo que aconteceu? Na terça-feira, eu estava voltando com a Paula da escola, a gente vê uma moto que bate na outra. O motoqueiro sai voando, bate e nem se mexe. Morreu na nossa frente. É muito fácil querer falar que não vamos enfrentar algum tipo de adversidade. Quem fala isso mente para o povo de Deus, porque isso não está na Bíblia. O Salmo 107 é um salmo que nos diz claramente sobre isso. O Salmo 107 diz que nós podemos ficar perdidos em algum momento na vida, nós podemos ficar presos na escuridão que nos cerca, nós podemos ficar enfermos, aflitos, nós podemos enfrentar tempestades. A vida cristã não é criar uma ilusão de uma vida sem problemas. A vida com Cristo é compreender que no meio da adversidade, no meio das circunstâncias difíceis, nós precisamos exercitar a nossa fé por meio da oração. Amém, igreja? É isso que é a vida cristã. Enquanto as coisas estão boas, é fácil falar: eu sou de Jesus. A questão é quando as coisas ficam difíceis. Vocês viram um vídeo ontem do jovenzinho de 12 anos, terça-feira, que bombou aí, menino sírio, que conseguiu fugir, porque os caras entraram, degolaram a mãe e o irmão, e ele pedindo: pelo amor de Deus, falem para a ONU o que está acontecendo na Síria. Nós estamos sendo perseguidos porque nós amamos a Jesus Cristo. Eu acho um pastor que vai em rede nacional e fala que não vai ter problema nenhum, um canalha, um hipócrita, para não falar outro tipo de coisa. Querer tampar os olhos diante da vida, querendo gerar uma multidão de pessoas egoístas, mesquinhas, porque o cristão, ele olha para a sua vida, nós somos chamados a ter o coração de Cristo Jesus. E Jesus, ele chorava ao ver a multidão, e chorava porque a multidão era como ovelhas sem pastores. Isso não é noticiado nos jornais, na televisão, mas essa informação é informação séria. Missão Portas Abertas. Sigam nas redes sociais, sigam no YouTube, assistam esse vídeo dessa criança, 12 anos. Quantos anos tem um cordeirinho? 7? 10 anos. Imagina, um menino vê um negócio desse, e o menino vai na frente e pede para que as pessoas orem. Igreja, vamos orar. Vamos sair dessa esfera de uma vida, de acreditar que a gente não vai ter nenhum tipo de problema de adversidade. Não, eu posso estar bem. Hoje eu estou bem, estou saudável, graças a Deus minha mãe está bem, graças a Deus meu sogro e minha sogra estão bem, lá em casa a gente está bem, graças a Deus. Mesmo que ontem eu esqueci a janela aberta, minha casa foi alagada. Eu pensei, fui chegar em casa, eu fiquei pensando, hoje eu acho que eu vou apanhar da Soraya e das meninas aqui, porque molhou tudo. Hoje eu fui lá lavar, limpar, mas não é o sofrimento da Síria, dos nossos irmãos cristãos.
Queridos, o nosso desafio ao abrir a palavra de Deus é ler a palavra de Deus, interpretar o que está acontecendo no texto, mas aprendermos com o texto. O que esse texto nos diz? Podemos atravessar dificuldades, mas no meio das dificuldades nós podemos experimentar o livramento de Deus. Amém, irmãos? Amém? E é isso que eu e você precisamos aprender. Este salmo fala repetidamente, 6 vezes. Na sua angústia, clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações. Vamos falar juntos? Na sua angústia, clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações. Vamos de novo? Na sua angústia, clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas angústias ou tribulações. Então, o que nós vemos nesse texto é este poder da oração. O poder que o Senhor olha para nós. Você precisa entender aqui nesta noite. Deus resgata o seu povo. Amém? Olha aqui o verso 2 até o verso 6. Digam-no os remidos do Senhor, os que Ele resgatou da mão do inimigo. Amém, irmãos? Nós fomos resgatados da mão do inimigo. Nós andávamos errantes. Como pecadores havíamos nos desviado, não adorávamos a Deus pelo que Ele é, mas Ele nos resgatou, Ele nos tirou das trevas. Verso 14. Andaram errantes pelo deserto, por lugares áridos, sem achar cidade em que pudessem morar, famintos e sedentos, desfalecia neles a alma. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações. Está vendo que está repetindo? Está repetindo o mesmo verso. Então, o Senhor é aquele que guia aqueles que estão perdidos. O Senhor é aquele que resgata aquele que está sofrendo. O Senhor é aquele que estende a poderosa mão dele sobre as nossas vidas. Às vezes nós temos decisões para tomar e ficamos meio perdidos, não é verdade, queridos irmãos? Temos escolhas a fazer e não sabemos corretamente qual a direção para ir. Você já colocou lá no seu Waze e fala para você virar e você fala, não, mas parece que eu tenho que ir reto. Não, às vezes a gente não fica assim, em confusão. A minha esposa briga comigo. Por que você não segue o que ele está falando? Porque eu estou falando, porque está errado esse negócio. Eu vou por aqui. Ela fala, você vai fazer mais longe. A gente fica aquela discussão gostosa, né? Às vezes eu faço só para irritar mesmo, porque é bom aquela discussão assim, que aí na hora que a gente vê, a gente chega, tá vendo? Eu falo para confia em mim que eu chego. Aí ela fala, mas você gasta mais combustível, mas é assim. Mas o Senhor, a direção vem dele e ele estende a mão dele para nos ajudar. Amém, irmãos? Sabe o que muitas vezes nós fazemos? A gente está com problema, a gente conversa com meio mundo e não vai diante de Deus. A gente fica tateando no escuro, tentando achar uma solução, lutando para encontrar uma solução, ao invés da gente ir lá, ajoelhar e orar, né, Joãozinho? A gente tem uma decisão para tomar, fica com medo, né? E a gente devia pegar e aqui, ó, o que ele diz. Na sua angústia, clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações. Amém? Eu nem tinha conversado esse assunto com você hoje, né? Olha como que Deus faz. Martinho Lutero diz que a fé é um salto no escuro para cair direto nos braços de Deus. Amém, irmãos? Então eu queria recomendar algo para você. Todas as vezes que você tiver algo apertando o teu coração, afligindo a tua alma, primeiramente vá no trono de Deus.
vá se ajoelhar, vai orar e vai buscar a Deus. Marca o Salmo 107, que esse salmo seja o salmo para os dias da tua angústia, para você ler e ver que o Senhor conduz-nos ao caminho direito. Verso 7, amém? Conduzi-os pelo caminho direito. Oh, queridos irmãos, se nós como cristãos orássemos mais, nós acertaríamos muito mais em nossas vidas, em nossas famílias. O que está faltando no meio do povo de Deus é orar, ir diante de Deus e buscar a solução do Senhor. O profeta disse: clama a mim e responder-te-ei. Vamos falar juntos? Clama a mim e responder-te-ei. Então vamos buscar a Deus com fé. Você está hoje no melhor lugar, você veio buscar a solução de Deus. Eu espero que Deus esteja falando com a sua vida nesta noite, para você entender o valor e a importância de orar. Amém? Segunda questão, segunda lição desse texto: Deus liberta. Amém? Amém? Fala comigo. Deus liberta. Não, fala com fé agora. Deus liberta. Vamos de novo. Deus liberta. Deus liberta. Verso 16. Olha o que Deus é poderoso para fazer, irmãos. Pois derrubou as portas de bronze e despedaçou as trancas de ferro. Amém, irmãos? Por isso que eu falo, crente não tem que estar com medo de macumba, de inveja, de agouro. Crente não tem que estar com medo de governo, de esquerda, de direita. Crente não tem que estar com medo, amém? Porque você tem um Deus que te liberta, amém, irmãos? Gente, esse menininho despedaçou meu coração. Ele despedaçou meu coração. Ele podia pedir tantas coisas, a única coisa que ele pediu: orem para que haja paz aqui na Síria. Quantas vezes a gente fica atribulado com tantas e tantas coisas, queridos irmãos, e esquecemos que Deus liberta. Deus liberta, amém? Deus vai te libertar, amém, das tuas angústias. Deus vai te libertar. Deus vai libertar, se você tem algum familiar preso no vício, Deus vai libertar em nome de Jesus, amém? Levanta sua mão se você crê e fala: Deus liberta. Fala o nome da pessoa aí na sua mente e fala: Deus liberta. Deus liberta. Vamos falar com fé, queridos. Deus liberta. Deus liberta. Ele vai libertar. Os que estão presos em vícios, em jogos, jogatinas, nas mentiras, que estão presos em tantas e tantas coisas, o nosso Deus liberta. Ele diz aqui que Ele tem um poder tão grande, que nada pode impedir Deus de agir. Amém, irmãos? Ele diz: agindo eu, fala, igreja, agindo eu. Terceira lição que a gente tem para aprender nesta noite, queridos irmãos: o nosso Deus cura enfermos, amém? Amém? Verso 20: enviou-lhes a sua palavra e os sarou e os livrou do que lhes era mortal. Sabe o que muitas vezes acontece, gente? A gente não acredita. Muitos crentes não acreditam. Muitos crentes. O nosso Deus, Ele tem poder de curar. Ele tem poder de curar. Eu já orei e teve pessoas que foram curadas. Já orei também, teve pessoas que morreram. O que eu aprendi: Deus é o dono da vida. Cabe a nós orarmos e pedirmos ao Senhor. Esse último mês, eu fiz 5 cultos fúnebres. 3 cultos fúnebres, eles faleceram da mesma enfermidade que minha mãe foi acometida o ano passado 4 vezes. 4 vezes.
teve um que eu virei e falei assim, não é possível que ele não vai sair. Eu fiquei pensando. Eles mandaram os exames, eu olhei e falei, gente, não é que eu sou médico não sou médico não, mas eu olho os exames da minha mãe, eu lembro. O quadro da minha mãe, o quadro, eu falei, não, ele vai sair, vamos orar, vai sair. 3 dias depois eu estava com eles numa capela, velando o corpo e falando que o Senhor tinha recolhido nosso querido irmão. E realmente o Senhor recolheu aquele querido irmão. Mas a minha mãe permaneceu. E minha mãe nunca esteve tão melhor nesses dias como está hoje. Ela já me chamou lá, Carlos, eu quero que cante tal hino, tal hino, tal hino, tal hino. Ó, é esse vestido que eu quero usar. Eu falei, uai, a senhora vai para onde? Estou indo para o céu. Eu falei, a senhora não sabe o dia? Aí ela falou, mas ele já falou para mim. Eu falei, então amém. Eu achei que a senhora ia o ano passado. Ela falou, eu também achei. Então tá bom, vamos. O nosso Deus cura. Mas a maior cura que Deus deseja fazer é na alma. Amém, irmãos? Na alma. Por isso eu e você não podemos perder o tempo de anunciar a palavra de Deus. Nós devemos falar para as pessoas, crê no Senhor Jesus e ser salvo. Entrega a sua vida para Cristo Jesus hoje. Porque ele pode não ter tempo. Ele pode curar a pessoa da enfermidade? Pode. Achei bonitinho demais. A Paula chegou para mim no domingo. Pai, domingo à noite a pregação era sobre cura. Aí, o que tem a ver se eu falar daquela mulher cega? Eu falei, você não prestou atenção, né, minha filha? Prestei. Aí eu falei, mas eu vou falar, porque às vezes alguns irmãos também ficaram igual minha filha, boiaram na hora que eu falei, então eu vou falar de novo hoje, porque está no tema, que é cura. Deus pode te curar da enfermidade? Sim. E Deus pode te curar na enfermidade, amém, irmãos? Que é o caso de Fanny Crosby. Fica cega aos seus 3 anos de idade, e um dia perguntaram para ela, você não fica decepcionada de Deus não te dar a cura das vistas? E ela virou e falou assim, não, eu sou feliz, o meu maior sonho não é ver o nascer do sol ou o pôr do sol, o maior sonho eu vou ver quando eu chegar no céu e ver o meu Salvador Jesus Cristo. Olha que coisa linda. Ela está resolvida com o Senhor, amém, irmãos? Deus quer resolver a tua vida, a tua alma, amém? Para você não ficar vivendo uma vida de angústia, de aprisionamentos, de murmurações, de tristezas, de decepções. Não, Ele tem uma alma, uma paz para te dar, uma alegria para te dar, um amor que você não vai encontrar em nenhum outro, a não ser em Cristo Jesus. Então Ele pode curar, pode curar. Mas o verso 21 diz para mim o seguinte, para mim e para você, que eles deem graças ao Senhor por sua bondade, por suas maravilhas, para com os filhos dos homens. Amém, irmãos? Deem graças, aprenda a dar graças a Deus. Se você está na angústia, vá orar, vai clamar, mas quando você se levantar, vai dar graças e crer que o Senhor, o teu Redentor, vive e Ele fará o milagre. Ontem, quando eu fiz esse ponto, eu terminei de olhar, eu olho, vejo aquele arco-íris lindo, eu falo, meu Deus, o Senhor está falando comigo aqui agora. Eu espero então que o Senhor fale amanhã com o teu povo, para que o teu povo dê graças ao Senhor, pela tua bondade, porque o Senhor me lembrou que Ele está no controle, Ele está no universo, Ele senta lá, Ele governa, Ele é soberano, Ele é o soberano, Ele cuida de nós.
E pelas maravilhas, pela misericórdia dele, nós não somos consumidos, amém, irmãos? Nós estamos vivos hoje é para adorar ao único e verdadeiro Deus. Nós estamos vivos é para testemunhar da graça do Senhor, queridos irmãos. O cristão verdadeiro tem que ser alegre, o cristão verdadeiro tem que amar as pessoas, o cristão verdadeiro tem que estar rejubilando no Senhor. Pastor, mas eu estou no meio da tempestade, eu também já passei por tempestade, verso 28 e 29 para você nesta noite, então. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Fez cessar as tormentas, e as ondas se acalmaram. Amém, irmãos? Vamos falar juntos? Cadê a sua Bíblia aberta para você ler junto comigo? Vamos lá, falei para você ficar com a Bíblia aberta, não falei? Para a gente ler a Bíblia junto. Então, na sua angústia, verso 28 e 29, vamos juntos. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Fez cessar a tormenta, e as ondas se acalmaram. Glória a Deus, dá um glória a Deus comigo, amém? Dá uma salva de palmas ao nosso Deus, em nome de Cristo Jesus. Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Os discípulos viram Jesus fazer isso, acalmar as tormentas. E eles perguntaram: quem é esse? Quem é esse? Jesus era o homem do Salmo 107. Amém? Jesus era o homem do Salmo 107, que fez acalmar as tormentas. Não importa o tamanho da tempestade, não importa o tamanho da onda, não importa a inclinação do seu barco. A única coisa que você precisa saber é que Deus é o teu porto seguro e que nenhuma tempestade afundará o barco aonde Cristo Jesus estiver. Amém? Então exalta o nome de Cristo Jesus na tua vida. Viva para Ele todos os dias na tua vida. Não pode vir aqui para a gente cantar, não? Hoje está aqui, ó. Já pega aí. Sossegar, hein? O Lincoln canta, tem cantor e tem tocador, aí. Se eu pedir para o Oliver, ele fala: pastor, tinha que saber o hino primeiro. Aí o tocador ali, ele toca. O Senhor, Ele acalma a tempestade. Oh, queridos, espero que nessa noite o Salmo 107 sirva de um grande refrigério para a tua alma. E que você torne o Senhor o teu porto seguro. E que você realmente entenda que o Senhor nos resgatou quando estávamos perdidos. Ele nos libertou das nossas prisões. Curou as nossas almas, restaura os enfermos. Ele acalma e faz cessar toda e qualquer tempestade. Sabe por quê? Porque é a graça de Deus. Levanta suas mãos aos céus e fala assim: obrigado, Senhor, pela tua graça. Obrigado, Senhor, pelas tuas graças. Obrigado porque as tuas graças, as tuas misericórdias não têm fim. Ainda que ficamos aflitos e afligidos, ó Deus, nos sentimos perdidos, angustiados, entristecidos, a tua graça, ela não diminui sobre nós nem um momento. Obrigado, Senhor, por aquele arco-íris que eu vi ontem, ó Deus, que me fez lembrar, ó Deus, que foi a tua graça, é a tua graça que tem sustentado a minha vida, esta igreja, ó Pai, que nós possamos enxergar, ó Deus, confiar no teu poderoso amor, Senhor. Que nós aprendamos, ó Deus, em meio às nossas angústias, a clamar ao Senhor, Pai. Parar de ficar fugindo da tua presença, Senhor. A parar de ficar se escondendo nesse mundo, ó Pai. Mas ir, ó Deus, verdadeiramente se derramar no teu trono de graça. Dá-nos, ó Deus,
essa tua graça nesta noite. Em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado por ter acompanhado mais uma das reflexões do nosso canal. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações aqui no canal. Tem vídeos novos todas as semanas e o podcast na quarta-feira. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Até o próximo vídeo.